Bom dia, paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã para juntos aprendermos mais uma lição da Escola Dominical. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Distrito Federal, e estamos aqui hoje para comentarmos a lição de número 6 da classe de adolescentes, que vai falar sobre os pré-reformadores, né? Essa lição inteira vem contando a história da igreja. E aí hoje vamos falar sobre os pré-reformadores. Quem foram esses pré-reformadores? Então, para dar início, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por esse dia, pela vida, pela saúde, pelo privilégio de Te servir, por estarmos aqui nessa manhã aprendendo a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, Senhor, para aprendermos mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Lição de número 6, o nosso texto bíblico está em Apocalipse, capítulo 3, verso de 1 ao 6. Pega a sua Bíblia e vamos acompanhar o texto bíblico. Apocalipse, capítulo 3, do 1 ao 6, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tendes em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Vamos ler já também o nosso destaque, que está em Apocalipse mesmo, aqui o capítulo 3 e o verso 4, que diz assim: Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Amém. Então, essa passagem aqui, né, vai falar exatamente o que estava acontecendo com a igreja oficial, que foi instituída a igreja oficial, a igreja católica em Roma. Porque aqui diz assim, ó: Tens o nome de que vives, mas estás morto. A igreja estava vivendo de aparência. A igreja estava pregando uma falsa doutrina, falso ensinamento. E aí, então, né, mas Deus, né, nada se engana, Deus nada se esconde, Deus vê tudo. E aí, então, como a igreja estava, né, nessa época difícil, falando heresias, aí o Senhor Deus levantou os pré-reformadores. Quem são? Quem foram os pré? Né? Pré é de antes, né? Então foram as pessoas que foram levantadas antes da reforma protestante feita por Martinho Lutero. Então vamos estudar hoje quem são esses pré-reformadores que contribuíram para a reforma protestante, que nessa época aqui levantaram e combateram contra as heresias pregadas pela Igreja Católica. A Igreja Católica Oficial de Roma estava cheia, muitos frequentadores, muitas pessoas, mas espiritualmente estavam fracos, sem Deus, longe de Deus, sabe? Sem sinceridade, sem adoração a Deus, estavam longe. E a Igreja Católica, ela instituiu algumas coisas que você já tem estudado. Por exemplo, ela instituiu o paganismo, né? O paganismo, eles pregavam heresias, pregavam falsos ensinamentos sem ter base bíblica. Eles tinham acesso à Bíblia, os papas, os monges, os clérigos tinham acesso à Bíblia. Mas aí eles passavam, né, interpretavam de forma que eles queriam
e passava para o povo aquilo que eles queriam divulgar. E entre eles estava o paganismo, que eram esses falsos ensinos. Instituíram ídolos, imagens de santos, né? Tem os mártires, que nós estudamos alguns mártires. Aí eles pegavam esses mártires, né? E pegaram o nome deles igual João, Pedro, e os intitularam de santos e colocaram lá a imagem, né, que era uma forma assim de chamar o povo para que o povo via aquela imagem ali e iam adorá-los, né? Que é isso? Eles faziam isso ao contrário da Bíblia. Eles tinham lido na Bíblia que Deus, na palavra do Senhor, diz: somente o teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A Bíblia falava isso. A Bíblia fala, né? A Bíblia fala também: não terás, não farás imagem de escultura, nem nos céus, nem na terra, nem nos mares. Então eles tinham esse conhecimento da Bíblia, mas ensinavam o contrário. Outras coisas também que a igreja instituiu foi sacerdotes. Eles pregavam que os sacerdotes eram o mediador entre o povo e Deus, que para se chegar a Deus tinha que ser por meio dos sacerdotes da igreja, sendo que na Bíblia eles viram, né? Eles sabiam que só Jesus Cristo era o caminho, que só através de Jesus se chegava a Deus. Mas não, eles iam contrário à palavra de Deus. Então, essas são heresias que eles pregavam, que são os falsos ensinamentos. Sabiam a verdade da Bíblia, mas ensinavam o povo esses ensinos errados, sem base bíblicas. Outra coisa que eles ensinavam sobre o purgatório. Eles diziam que o purgatório é um lugar que, quando a pessoa morre, a alma da pessoa fica nesse lugar chamado purgatório. E a alma fica aí por um período para ser santificado, para ser purificado, aí depois para ser julgado. E na Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que enquanto nós temos vida, nós devemos escolher servir a Jesus. Nós devemos escolher aceitar a Jesus e reconhecê-lo como nosso único Salvador da nossa alma. E através da salvação em vida, né, quando morrermos, se estivermos salvos, se reconhecendo que Jesus é nosso Salvador, aí nós vamos para o céu. Só existe dois caminhos, o céu e o inferno. Não existe esse negócio de purgatório, né? Só céu e inferno. E os papas sabiam disso. Os padres, os clérigos sabiam disso. Mas eles distorciam a palavra de Deus e pregavam essas heresias. E aí instituíram também os cultos aos mortos, por isso que é comemorado o Dia dos Finados. Aí vai no dia do culto aos mortos, vai e leva vela, né, e acende. Dizem que é para iluminar o caminho dos mortos. Aí eu fico pensando, mas e quando a vela acaba, né? Porque a vela vai consumindo e acaba, e quer dizer que aí nesse período os mortos andam no escuro? Aí espera o próximo ano para receber as velas para iluminar o caminho? É uma coisa assim sem sentido. Mas eles pregavam isso e o povo acreditava. Outra coisa também que eles instituíram foi o celibato. Celibato é a pessoa viver solteira, não se casar. Por isso que os padres não se casam, porque eles aderiram ao celibato. Então, essas coisas e outros ensinamentos, né, a igreja ensinava. E as pessoas, o povo, acreditava, porque eles não tinham acesso à Bíblia. A Igreja Católica, os líderes proibiram a divulgação da Bíblia, proibiram a distribuição da palavra de Deus no Novo Testamento, eles proibiram, então só eles que tinham acesso. Aí então eles ensinavam conforme eles achavam que ia trazer o povo, né? Conforme achavam que ia facilitar, que ia ser bom para eles. E assim era o ensinamento. E aí então Deus levantou esses pré-reformadores que nós vamos estudar para combater essas heresias que eu falei aqui, para combater esses ensinamentos falsos que não tinham base bíblica. Então vamos ver aqui, foram vários pré-reformadores, né? Vários homens. A lição destaca alguns. Aí o primeiro que destaca aqui na lição, que fala sobre os albingenses.
albigenses ou cátaros. Então, vamos ver agora, né, os pré-reformadores. Quem foram? Os albigenses ou cátaros. Eles surgiram no sul da França no ano de 1170 depois de Cristo. Os cátaros são conhecidos como albigenses, referente a uma cidade do sul na França. Essa cidade que se converteu ao catarismo, que vem da palavra cátaro em grego, palavra cátaro em grego que significa puro, então vem daí. Então os albigenses, eles defendiam a verdade, a palavra de Deus, né? Eles se levantaram para combater essas heresias pregadas pela Igreja Católica Romana. Aí eles distribuíram exemplares da Bíblia. Eles tiveram acesso e distribuíram os exemplares da Bíblia para o povo ter conhecimento, para saber a verdade, como era, né? Como era a verdade, não como a igreja estava ensinando. E aí eles pregavam contra o purgatório, contra a adoração aos ídolos, né? E aí com os exemplares na mão, aí eles mostravam que a Bíblia não dizia aquilo. A Bíblia não dizia sobre purgatório, a Bíblia dizia que só Jesus era o único caminho. Aí eles mostravam que a Bíblia ali no Novo Testamento não dizia sobre os ídolos, que era para adorar os ídolos, que a nossa adoração deveria ser somente a Deus. Então, eles não aceitaram a tradição da Igreja Católica, né? Então, eles lutaram, foram, né, elevando a palavra, a mensagem aos albigenses. Aí, o Papa, deixa eu ver o nome aqui, o Papa Inocêncio III instituiu a Inquisição. Inquisição era um meio, foi instituída a Inquisição para torturar e levar à morte todos aqueles que se levantavam para contrariar o que a Igreja Católica estava falando. Para ir contrário, quer dizer, para ir contrário ao que a Igreja Católica estava falando. E os albigenses, né, eles faziam isso, eles não aceitavam, né, o que a Igreja Católica estava falando, porque eles tinham a Bíblia, eles sabiam da verdade ali. Então eles se posicionaram para confrontar os ensinamentos da Igreja Católica Romana. E aí então esse Papa, Inocêncio III, instituiu essa Inquisição, que levaram eles à tortura e à morte. Então, muito triste essa época. Próximo aqui, pré-reformador, que vamos ver, são os valdenses. Os valdenses veio de esse nome valdenses é por causa de um movimento que teve. O movimento deu-se o nome de valdenses. Por quê? O Pedro Valdo foi o líder. Pedro Valdo, ele era um rico comerciante francês, que conhecia, né? Conheceu ali a palavra de Deus e leu e viu a verdade, né? Ali e começou a ensinar, falar não é assim, não é dessa forma que estão ensinando. Então o que ele fez? Ele vendeu a sua riqueza, ele pegou toda a sua riqueza e deu aos pobres. Não é vendeu não, tá? Falei errado, é deu. Ele deu aos pobres a sua riqueza e com um pouco da riqueza também ele foi traduzir mais Bíblias, mais para poder ser divulgada, para poder distribuir. Então ele foi muito criticado, porque ele pegou todos os seus bens, ele era rico, um comerciante conhecido, um comerciante francês rico, e deu aos pobres a sua riqueza, né? E traduziu Bíblias para serem entregues, para serem dadas a todas as pessoas. Aí com isso, né, ele combatia os desvios da Igreja Católica, né? A Igreja Católica ficou enfurecida, por quê? A Igreja Católica aproveitava tudo para poder sugar o dinheiro do povo, né? Para poder tomar. E inclusive vendiam a salvação. Eles pregavam, né, que para você ser salvo, você precisava, para você ter os pecados perdoados, precisava comprar, pagar um pouquinho, né, um valor X lá, eles denominavam um pouquinho nada, um valor X lá, e a pessoa lá tinha que pagar
para poder ser perdoados os pecados. Aí quando eles viram, toparam, né, viram lá com Pedro Valdo que deu suas riquezas, né, deu aos pobres, eles ficaram assim enfurecidos. E Pedro Valdo, aí ele conseguiu muitos seguidores, muitas pessoas acreditavam nele, distribuíam a Bíblia. Então foi esse movimento conhecido como valdenses. Os valdenses são seguidores de Pedro Valdo. E ele confrontava muitos ensinamentos, né, da Igreja Católica. E eles diziam que a Bíblia era a autoridade máxima, era acima da autoridade de Roma. E isso deixava, né, os papas, as autoridades da igreja, furiosos, ofendidos, porque eles não aceitavam, né, outra coisa ser a autoridade máxima, o que eles falavam. O que o Papa falava tinha que ser a autoridade máxima, né? Então, eles ficaram muito enfurecidos com o Pedro Valdo, né, com essa posição dele, falar que a Bíblia, né, o evangelho puro era acima ali, né, das autoridades romanas. E aí, o que aconteceu? Os valdenses foram excomungados, excluídos da igreja, foram perseguidos de todas as formas. Aí eles se espalharam para vários lugares, foram para a região de Lyon, foram para o norte da Itália, da Espanha, e se espalharam. E assim foi um pouquinho da história dos valdenses. Agora vamos ver sobre João Wycliffe. Quem foi João Wycliffe? João Wycliffe ele foi um estudioso inglês. Ele formou na Universidade Oxford, ele era filósofo, era teólogo, né? E ele estudou muito a Bíblia. E ao estudar a Bíblia, ele descobriu, né, os erros que a Igreja Católica estava cometendo, que o catolicismo romano ensinava. Então ele começou a desafiar também, né? Desafiar a igreja e falar a verdade, e buscar a verdade, e levar, e mostrar para o povo. E ele se destacou que ele foi o primeiro tradutor da Bíblia. Traduziu na língua do seu país, no inglês. Então ele traduziu a Bíblia na língua do seu país, no inglês. Então ele foi considerado um marco também por isso. E ele foi duramente perseguido, né? Como os outros, foi perseguido, foi torturado, né? Mas ele escapou das mãos dos torturadores da igreja oficial e não morreu. Não morreu com as torturas, não morreu condenado à morte assim, não. Ele morreu aos 60 anos por causas naturais, né? Foi por causas naturais. E aconteceu que, após a morte dele, 44 anos após a morte dele, o Papa Martinho V ainda estava inconformado com tudo que João Wycliffe fez. Estava inconformado dele traduzir a Bíblia para o inglês e divulgar a Bíblia ao povo, né? Estava inconformado ainda. Aí, 44 anos depois, ele morto já, o Papa Martinho V mandou desenterrar os seus restos mortais e queimar e jogar as cinzas no rio, como um ato, né, desrespeitoso, né, que ele fez, né, abuso de autoridade, aconteceu isso, um desrespeito, né. Aí foi isso que aconteceu, ele fez com o João Wycliffe. Vamos lá para o próximo aqui, que a gente vai estudar, é sobre os Lollardos. Lollardos e João Hus. Quem foram os Lollardos? Os Lollardos, eles foram os seguidores de John Wycliffe. Então, eles continuaram, né, proclamando a palavra, ensinando a verdade, pregando contra as indulgências que eram feitas, né, que eram feitas pela Igreja Católica, né, que era o comprar o perdão. Para você ter a salvação, você devia dar um dinheiro, um valor X lá para você comprar o seu perdão. Então, eles continuaram combatendo essas falsas doutrinas, falsos ensinamentos, e, como os outros também, foram perseguidos, foram torturados e foram mortos. Mas foram até o fim vitoriosos, combatendo, né, falando a verdade, não se entregaram, foram corajosos. E dentre eles se destacou o John Hus. O John Hus era um padre, teólogo, filósofo,
e conhecedor, né, da palavra, e foi condenado também à morte, queimado vivo. Mas antes de ser morto, ele profetizou que cerca de 100 anos depois de sua morte surgiria a reforma protestante, né? E aconteceu, que foi a reforma de Martinho Lutero, a gente vai ver depois. E sabe o que Orlando Boyer, aqui no livro Heróis da Fé, falou aqui de John Hus? Olha que lindo, vou ler para vocês. Ele disse assim, ó, um pouco antes de sua morte, o John Hus disse assim: podem matar um ganso. Ele falou assim: podem matar um ganso, mas daqui 100 anos Deus suscitará um cisne que vocês não poderão queimar. Oh, que lindo, né? Muito lindo. E aconteceu. E o cisne que Deus levantou foi Martinho Lutero, que vocês vão estudar depois sobre ele. Então, ele permaneceu, não renunciou, foi fiel até o fim e foi vitorioso. Sabe por que ele foi vitorioso? Porque ele continuou falando a verdade, não abriu mão. E hoje, né, nós temos aqui a palavra de Deus, nós temos acesso à Bíblia, nós temos a verdade. Então, a verdade prevaleceu. Então, porque esses homens corajosos lutaram e não desistiram, mesmo levados à morte, não negaram a sua fé. Glória a Deus, né? Vamos ver ainda aqui também do Jerônimo. Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola, ele foi um monge católico e muito estudioso da Bíblia também. E ele se destacou porque ele pregava e houve uma reforma moral. Ele tinha tanta autoridade no Espírito Santo que as pessoas ouviam e eram transformadas. E ele pregava contra a prostituição, contra a corrupção, contra a falsidade, contra os jogos, contra a vaidade. E então aí as pessoas assim eram tocadas, impactadas mesmo, sabe, pela palavra, e eram libertas. E diz no livro lá que eu li, diz que eles fizeram, as pessoas juntaram utensílios de vaidade, livros obscenos, objetos, fizeram uma pilha assim, dessas coisas, desses objetos que eram supérfluos, que não traziam nada de espiritual bom. Juntaram, fizeram uma pirâmide de 20 metros na praça pública e tacaram fogo. Várias pessoas veio trazendo, fazendo esses objetos e juntaram, fizeram essa pirâmide que deu de 20 metros e queimaram ali, e ao redor ficavam lá cantando hinos e louvores a Deus, e o nome do Senhor foi glorificado, né? E as vidas foram salvas, foram libertas, porque Jerônimo, né, ele não escondeu a verdade, foi um monge corajoso, né? E falou a verdade que diz de acordo com a Bíblia. Aí ele, sabe a sentença dele também foi queimado vivo em praça pública. Reuniram lá, né, fizeram a reunião lá dos papas, tudo, e decidiram incriminá-lo de ele ser herege. Falaram para ele, ou ele parava de falar, né, essa verdade da Bíblia, né, ou senão ele ia morrer. Aí ele falou que ele não ia parar, porque essa era a verdade que tinha que ser proclamada, que tinha que ser dita. E aí então ele foi sentenciado à morte, foi queimado vivo em praça pública. E esse foi o que aconteceu com ele. Mas ele morreu, vitorioso, porque a palavra foi proclamada, vidas foram libertas, foram salvas, e até hoje em dia, né, a palavra está aqui sendo proclamada para nós todos. E antes de ele morrer, depois que ele morreu, né, já se faltavam só mais ou menos 19 anos para acontecer a reforma protestante, que foi profetizada lá por John Hus, que 100 anos depois da morte de John Hus aconteceria a reforma protestante. Então, quando Jerônimo Savonarola morreu, faltava só 19 anos. Aí chegou, então, passou 19 anos e aconteceu a reforma protestante, né? Por Martinho Lutero, que deu início à igreja protestante, com o fim do purgatório, o fim das indulgências, da imoralidade. Então ele pregou a santidade, divulgou a Bíblia
e fez cópias da Bíblia, distribuiu, foi distribuída, o povo teve acesso à palavra de Deus. Então foi uma bênção. Mas vocês vão estudar sobre a reforma ao domingo que vem, tá? Então não percam, estejam domingo que vem assistindo. Então tá, para nós concluirmos aqui então, esses homens que falamos hoje, né? Então, em meio a toda essa época do que o cristianismo percorreu, eles combateram os desvios da Igreja Católica, falando a verdade, falando a palavra de Deus, e venceram. Foram mortos, mas vencedores, porque não negaram a fé. Então Deus espera de mim e de você essa fé viva no Senhor, que nada, adolescente, venha te impedir de servir a Deus, que nada venha te afastar do Senhor. Nada neste mundo pode te afastar do Senhor. E você precisa continuar elevando a palavra. Seja exemplo para os seus vizinhos, para os seus colegas. Sei que as pessoas possam ser influenciados por você. E o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém? Deus conta com você. Seja fiel, mantenha a fé firme em Senhor Jesus e tenha coragem de falar a verdade, falar a palavra de Deus. Quando você ouvir heresia, se pronuncie e fale a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por essa lição, Senhor, estudada. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, a sermos corajosos e a levarmos a Tua palavra, assim como esses homens fizeram, Senhor, em nome de Jesus. Amém.